Durante os festejos juninos em Pádua, na Itália, foi apresentada uma reprodução do que seria o rosto real de Fernando Bulhões, português que viveu entre os séculos XII e XIII e que mais tarde se tornaria um dos maiores ícones da Igreja Católica, Santo Antônio. A reconstrução utilizou tecnologia de ponta e teve a participação de brasileiros, inclusive de um santista. Essa é uma réplica do crânio de Santo Antônio. Foi feita por meio de uma impressora 3D e o resultado só foi possível depois de muita pesquisa. O especialista em odontologia legal, Paulo Dias, fez parte da equipe que produziu o novo rosto do santo casamenteiro. Foram cerca de 4 meses de trabalho até chegar nesse resultado. Segundo ele, uma cópia fiel da verdadeira face de Santo Antônio. A gente não tem nenhum registro anterior à morte dele de como a face era. Mas o que a gente pode afirmar é que todos os métodos que a gente utilizou, eles são baseados em estudos científicos. Então, a gente buscou se ater ao máximo ao que a ciência recomenda quando se faz esse tipo de trabalho. Desse modo, a gente tem a convicção de que fizemos um trabalho o mais livre de viés possível. A técnica de reconstrução facial foi baseada numa análise dos ossos por meio de fotos dos restos mortais do santo. Essa parte do trabalho foi feita por um grupo de pesquisas arqueológicas italiano, de onde veio o convite da participação dos brasileiros. Venho trabalhando em parceria com um designer gráfico, que é lá de Mato Grosso, Cícero Moraes, e a gente ter feito algumas pesquisas em reconstrução facial forense pela técnica digital. Então, mais ou menos no começo do ano, nós recebemos da Itália, tem um grupo de arqueologia e antropologia, e eles encomendaram uma reconstrução facial, sem nos dar muitos detalhes. O crânio digitalizado foi enviado ao Brasil, onde a reconstrução foi feita. Inclusive, a equipe brasileira trabalhou no projeto sem saber de quem era a face que seria reconstruída. Chegamos num processo em que nós tínhamos uma modelagem básica de uma face. E nesse ponto nós mandamos de volta para a Itália esse resultado e, para nossa enorme surpresa, eles disseram: olha, esse crânio é do homem que hoje em dia é conhecido como Santo Antônio, o santo casamenteiro. Para finalizar a reconstrução, outros fatores também foram levados em conta. Informações sobre a origem do Santo Antônio, vestimentas e o corte de cabelo típico dos franciscanos foram dados utilizados na concepção do rosto. Havia alguns registros de saúde que apontavam que nos últimos anos de vida, Fernando Bulhões, que depois foi canonizado como Santo Antônio, ele sofreu um quadro de hidrodipsia. E esse quadro de hidrodipsia, ele ocasionou num acúmulo de líquidos, nos tecidos moles. Então a gente pôde, inclusive, caracterizar essa reconstrução, levando em conta essas informações de saúde. As diferenças da face reconstruída para a imagem que conhecemos são nítidas. Mas e você? O que achou do novo rosto de Santo Antônio?